qualificação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá. Atualmente, quase 4 milhões de brasileiros que cursaram faculdade não encontram um emprego que exija a conclusão do ensino superior. Isso significa que muitas vezes essas pessoas estão em vagas de menor qualificação ou desocupadas. A taxa de desemprego é de 6% entre a população com ensino superior completo. E a pergunta que fica: os universitários brasileiros estão condenados a deixar o diploma guardado na gaveta enquanto trabalham em profissões que não exigem graduação? Está no ar mais um programa em discussão e para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Paula Sauer, que é economista e planejadora financeira. Paula, seja bem-vinda mais uma vez aqui, né, na Rede Alesp. Obrigada, viu? É um prazer recebê-la. Que bom. Eu gosto muito de vir aqui. E hoje falando de uma pauta triste, né? Sim. Imagina para um professor vir aqui falar disso, né? Kátia, assim, quando você falou então da pergunta do diploma na gaveta, eu fiquei pensando assim, como não dizer isso? Mas a realidade é que a gente olha muitas vezes para esse jovem que está cursando e sem a certeza de que ele vai se formar e trabalhar na profissão que ele escolheu. Sim, é uma realidade que a gente está vivendo. A gente não pode garantir, afirmar, né, dizer que isso vai acontecer, mas esse jovem que está saindo da faculdade agora, ele está concorrendo com alguém que já tem experiência e que vai se sujeitar a receber o salário que for para voltar para o mercado de trabalho. É o que a gente tem visto, algo muito comum hoje em dia, são jovens formados, quer dizer, fizeram faculdade ou fizeram cursos, quer dizer, buscando essa qualificação e uma dificuldade muito grande aí de conseguir um emprego, o que prejudica muito a ascensão, né, dessa população universitária. Quais os principais fatores, Paula, na sua visão, que têm contribuído para essa realidade hoje? Quer dizer, essa recessão econômica que a gente vive isso, quer dizer, as taxas de desemprego. O que dentro desse contexto a gente poderia, de repente, explanar e pontuar como as razões que têm dado como resultado essa realidade que a gente está colocando? Na verdade, assim, não é um cenário único, né? A gente está falando de vários fatores que contribuíram para chegar nesse ponto que a gente está. Então, quando a gente volta um pouquinho atrás e fala do início da década de 2000, a gente vê um estímulo a esse jovem entrar para a faculdade. Né? Então, tem muito jovem entrando para a faculdade, tem muito incentivo do governo, tem bolsas do governo, o ProUni, tem o FIES. Então, você teve uma inclusão muito grande do jovem dentro da faculdade e isso, naquele momento, era extremamente positivo. Então, você tinha uma população economicamente ativa que estava se qualificando, isso é muito importante. Nesse início da década, a gente teve a janela também demográfica, quando a gente tem mais gente na idade de trabalhar do que crianças e idosos. Então, era o momento ideal para aquilo que estava acontecendo. Só que os planos não aconteceram do jeito que se imaginou até então. Então, esse jovem que entrou para a faculdade cheio de esperança, cheio de expectativa, no cenário econômico que o país estava decolando, lembra? A gente ouvia muito isso. Quando ele sai da faculdade, ele já sai num cenário totalmente diferente. Então, ele sai num cenário já do começo de crise, de um cenário diferente, então as pessoas já começando a perder emprego, aquela questão de aumento da produtividade, que na verdade era você manter a empresa com o número de funcionários reduzido, mas tendo que produzir da mesma forma, né, nesse primeiro cenário. E aí quem está empregado vai fazer de tudo para manter o emprego e aí acaba se sujeitando a situações inferiores. E aí quando chega esse jovem para ocupar o mercado de trabalho, ele não encontra a vaga porque ele não tem experiência, ele nunca passou por um trabalho, né? Por mais que ele aceite um salário menor, aquele que já está empregado, ele não vai abrir mão do emprego dele porque naquele cenário ele não consegue coisa melhor. Então você tem um jovem cheio de ideias, cheio de sangue, cheio de brilho nos olhos e ele vai dar de cara com a porta e muitas vezes a gente vê que nem consegue atuar na profissão que escolheu. O que mexe muito também com o emocional desse jovem, né, Paulo? Sim, com a autoestima, com baixa autoestima, total. Quer dizer, passa a não acreditar que tem a capacidade de exercer a profissão que estudou,
Quantos jovens exatamente você para vê aquilo. de motorista de aplicativo agora? Né? E agora, não só de aplicativo de carro e tal, mas agora os de bicicleta também. Menino novo, formado, cheio de gás. E antigamente tinha um pouco essa ideia de que, por exemplo, se meu filho estudar medicina ou engenharia, está garantido que ele vai ter um emprego, mas a gente vê que hoje em dia tem muitos médicos, engenheiros, enfim, que estão inclusive em aplicativos como esse como uma opção. Sim. Quer dizer, hoje a gente já não tem mais muito essa ideia de que uma profissão é garantia de alguma coisa. Não, e é assim, a gente vive também num cenário de mudança, que nem o aluno que está na faculdade, a gente não sabe se o aluno que está entrando hoje, quando ele sair, existe a profissão dele ainda. Então tem mais esse agravante, esse né? aspecto, as profissões do futuro, as qualificações também, que a gente tem visto que o mercado tem exigido desse profissional, habilidades que ele não exigia antigamente. Quer dizer, uma pessoa que exerce, de repente, uma função, ela precisa exercer mais de uma função ali, mais de uma habilidade. Quer dizer, o mercado está muito diferente também, né? Muito diferente. E aí tem uma coisa que me incomoda nisso, porque eu me coloco nessa situação. Então, eu hoje estou, né, me mostro de uma forma diferente, mas eu já fui uma pessoa extremamente tímida. Então, assim, para tomar iniciativa, fazer alguma coisa, era um pavor para mim. E o mercado hoje, ele exige o empreendedorismo, só se fala nisso. E não necessariamente aquele jovem, ele tem aquele talento, aquele dom para empreender. Muitas vezes ele está ali concorrendo com colegas que têm essa habilidade e que ele não tem. E aí ele estuda, ele está sendo treinado para uma outra carreira, mas o mercado exige, olha, você não vai ter emprego, você vai ter que montar um negócio, você vai ter que vender, você vai ter que se vender. E como você faz isso com uma pessoa introspectiva, que tinha outros planos, que tem uma personalidade mais operacional, introspectiva mais também. introspectiva. Quer dizer, ele vai se encaixar ali numa outra atividade, né? Que exija outras habilidades. Quer dizer, nada é desperdiçado, cada um tem um talento aí específico para algo, né? Mas ele vai concorrer com aquele que é mais, né, desinibido. Tem uma coisa que a gente vê e eu também me questiono se é o caminho ou não, mas aí também não é uma regra, sabe? De falar assim, então esse jovem que nunca trabalhou, como é que faz? Que não tem experiência, se o mercado exige experiência, né? Então, um caminho é o estágio. O estágio, sem dúvida, ele vai trazer não só você treinar o que você aprendeu na faculdade, mas mais do que isso, ele traz as soft skills, sabe? A maneira de se comportar, de se relacionar. A pessoa vai sentindo o ambiente, né? Aprendendo a se portar. Porque eu acho que isso é muito importante também, né? Então, você sai da escola, entra numa outra escola, né? Os jovens estão entrando muito novinhos na faculdade. Então, eles saem de uma outra escola e, de repente, só quando entra num estágio é que cai a ficha de que ali o comportamento tem que mudar, alguma coisa precisa ser diferente. No pátio da escola, quer dizer, ou na lanchonete da universidade, quer dizer, vai exigir ali dele uma nova postura, né? Isso é super importante, isso é super bacana, eu super estimulo. E tem uma outra coisa também que eu questiono muitas vezes, é o trabalho voluntário. Então, eu sou voluntária, eu trabalho voluntariamente com educação financeira, planejamento financeiro. E isso foi sensacional na hora da mudança da minha carreira. Então, eu tinha sido bancária a vida inteira e para hoje eu virar professora, eu comecei a trabalhar como voluntária. Então, você não consegue imaginar que eu tinha pavor de falar em público. E foi num trabalho voluntário que eu ia dar palestra e comecei a dar aula para outras pessoas e tal. E eu comecei a treinar e tinha uma responsabilidade diferente de quando você está ali porque é o teu emprego. Então, eu estava ali porque eu era louca e apaixonada por que eu estava fazendo. E aí eu até esquecia um pouco o medo que eu tinha de falar em público. Então, foi uma virada super importante para a minha carreira e foi através do trabalho voluntário. Eu acho que para o jovem que chega cheio de gás e não quer, assim, sabe, eu saí da faculdade, eu estudei isso, bota em prática, nem que seja dessa forma, mas não, sabe, não desiste do teu sonho,
não deixa de acreditar no que você estudou. Né? A gente está vendo um mercado delicado, lento e tudo, mas pode ser que mude, pode ser que ele encontre ali um espaço para ele, sabe? E como você bem mencionou, a questão que o mercado exige, então, essa experiência, como que um jovem que se formou vai ter experiência logo de cara? Quer dizer, ele precisa passar por um estágio, mas até na hora de buscar um estágio, também existe hoje uma grande dificuldade, Paula? Existe assim, as escolas de primeira linha, elas vão conseguir colocar esse aluno dela vai empregar esse aluno com mais facilidade do que outras escolas. Então, tem esse outro nível de qualificação também, como se tivesse um ranking, né? Então, as empresas já tem aquelas universidades que elas têm como preferidas, como esse perfil desse aluno é o que eu quero para mim. E aí, de novo, aquele jovem que está saindo da faculdade ainda tem mais essa etapa, mais esse degrau, né? Para conseguir depois, posteriormente, ingressar ali na profissão e ser contratado. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente falar, até lendo um pouco sobre o tema, eu li um artigo que falava um pouco sobre a crise das universidades particulares, agora no caso das particulares, no sentido de que muitos jovens hoje não conseguem pagar uma faculdade. Sim. E essas faculdades privadas muitas vezes expandiram seus trabalhos aí em tempos de bonanças, né? Quer dizer, as coisas estavam indo muito bem, de repente a faculdade cresceu muito. Com essa dificuldade do jovem pagar esse ensino particular, houve uma redução grande nessas faculdades e às vezes existe uma dificuldade da faculdade conseguir manter a qualidade do ensino. Quando a gente fala na qualidade do ensino, agora também trazendo a questão do ensino público, né? É também um fator predominante nesse sentido? Quer dizer, será que as faculdades dão a qualificação necessária hoje, com a qualidade que se pede para esses jovens estarem realmente preparados para o mercado de trabalho? Olha, pensa assim, Kátia, mudou até dentro da faculdade. Né? Então, até a forma que a gente orienta o aluno hoje é diferente de como era lá atrás. Né? Então, o aluno exige do professor alguma coisa já mastigada, porque o ambiente de aprendizado mudou, a quantidade de informações mudou. Então, antes o aluno ia para a sala de aula para ter informação, para buscar conhecimento. Agora ele tem uma enxurrada de informações nas redes sociais, na internet e tal. E aí, quando ele chega dentro de sala de aula, ele já vem com aquele conhecimento prévio de alguma maneira e que nem sempre foi passado da maneira mais adequada. E aí o professor que tem dentro da escola, hoje ele vira um facilitador. Então, é aquele cara que ele fica ajustando. Então, ele ajusta o conhecimento, ajusta a informação, o que você aprendeu ali, não é bem assim, é por aqui. Então, ele traz aquilo para a prática, mostra como é que funciona no mercado de trabalho. Mas, sim, essa qualificação, ela pesa bastante e mudou a forma da gente lidar com o aluno em sala de aula. Então, para muitos ambientes de ensino, o aluno ele virou praticamente um cliente e é complicado. Ele já chega na sala dizendo que ele já sabe. E muitas vezes ele recebeu aquela informação de maneira inadequada. E aí você precisa fazer um ajuste de rota, certo? Para que aquilo que ele já vem com aquela informação que ele já traz, a gente coloque de uma maneira adequada e que ele consiga de verdade aplicar no mercado de trabalho. Acho que um outro aspecto também que é importante a gente falar é que os profissionais mais experientes, muitas vezes, por conta dessas taxas de desemprego, acabam aceitando trabalhar numa empresa, mesmo com muita experiência, mesmo tendo aí uma carreira longa, aceitam para não ficar desempregado um emprego onde ele vai ganhar muito menos do que ele deveria ganhar. Sim. Isso acaba também dificultando a entrada dos jovens no mercado de trabalho? Porque não é natural, né? Então, você imagina que alguém com experiência, ele vai exigir um salário melhor, né? Até porque o padrão de vida dele já é outro, né? Então, o jovem que acaba de se formar, na maioria das vezes, ele não tem dependentes, a despesa dele é muito menor do que alguém adulto que já tem família, despesa com casa e tudo mais. E aí, quando você vê esse adulto com experiência, com qualificação,
que deveria estar num patamar diferente, aceitando um salário de entrada, ele também acaba tirando a possibilidade do jovem entrar no mercado. E há também essa desconfiança mesmo dos empregadores, de que de repente um universitário recém-formado ainda é muito jovem, ainda não tem a maturidade suficiente, vamos dizer assim, para ocupar ali um espaço na empresa. Existe um certo preconceito, vamos dizer, por ser muito jovem? Olha, eu acho que tem um pouco de tudo e vai depender do ambiente que se fala. Né? Então, por exemplo, para as startups, eles vão super querer um jovem. Né? A pegada é diferente, a linguagem, o ambiente, né, é diferente. Então, para uma startup, talvez esse jovem se encaixe bem, se adeque, até mesmo para a questão do empreendedorismo, ele está mais afim disso. Uma pessoa de mais idade, para entrar num ambiente desse, ele aceita, mas ele que acaba tendo a desconfiança. E eu não acho que o ambiente de trabalho veja o jovem com desconfiança. Acho que não é essa a palavra. Ele pensa assim, se eu posso botar alguém com experiência, que eu não preciso ensinar, que já sabe fazer pelo mesmo preço, pelo mesmo salário, eu prefiro do que eu ter que ensinar alguém. Por mais que você ensinando, você coloque do jeito que você quer, tem todo aquele tempo da curva de aprendizado que a produtividade cai, e é normal. E se eu pego alguém já formado, essa curva de aprendizado é mais rápida. Você mencionou a questão do jovem buscar o estágio, né, antes de entrar no mercado de trabalho, de repente aceitar um trabalho voluntário numa ONG, também é algo que pode ali desenvolver nele aptidões e habilidades. E a questão do trabalho informal ou não remunerado também pode ser um caminho, ou o jovem deve exigir ali pelo menos uma remuneração mínima para começar? Você falou um negócio que eu pensei num aluno meu agora. Ele já estava pronto para começar como analista, sabe? E ele falou assim, não, eu vou continuar como estagiário. Eu pensei assim, gente, mas ele já está pronto, ele já fez o estágio, ele já está pronto para começar. Por que ele quer continuar no estágio? Aquilo não, sabe, não entrava na minha cabeça. Mas tinha uma questão de segurança, sabe? Ele sabia que no estágio tinha um período a cumprir. E ele entrando como analista, ele podia ser desligado. Então, você percebe como é que o mercado já começa a mudar até o comportamento desse jovem de entrada, né? Então, sim, o estágio é super importante. Uma vez que você não consiga um estágio, ou vamos imaginar que conseguiu um trabalho numa área que não seja a sua, mas faz um trabalho voluntário naquilo que você estudou, naquilo que te faz brilhar o olho, sabe? Não sai da tua área. Então, você vai ser visto, você vai ser lembrado. E as pessoas ainda pensam assim, se de graça ele faz isso assim, imagina remunerado. Então, você vai estar no meio de pessoas que nem sempre você conseguiria estar, certo? Então, eu trabalhei a vida inteira em banco, e quando eu fui fazer essa transição minha de carreira para planejador financeiro, eu comecei como voluntário, e eu me vi, de repente, em mesas de reuniões com pessoas que eu não teria acesso se eu ainda tivesse como bancária, buscando uma posição como bancária. E, de repente, eu me vi conversando com pessoas que eu falava, uau, quando eu ia imaginar que eu ia estar aqui? E essas pessoas me viam fazendo aquilo, olhavam para o que eu fazia e falavam assim, nossa, que legal o que ela está fazendo. E elas não teriam me visto antes. Então, eu podia estar fazendo um trabalho fora, um trabalho diferente, mas eu estava fazendo um trabalho voluntário naquilo que eu estudei, que me faz brilhar o olho. Então, eu estou no meio das pessoas que eu quero ser vista. Isso é muito importante. Porque também é o networking, né, Paula? Certeza. Você acaba conhecendo pessoas que podem, de repente, aí te indicar. De repente, é uma oportunidade de você mostrar a sua garra, a sua vontade, né, o seu dom ali de trabalhar com aquilo. Não é, Kátia, assim, a gente vive num cenário que não é que eu vá dizer assim, não procura trabalho informal, nada disso não, vai ser voluntário. Não é a realidade do Brasil, certo? Então, a gente tem muitos jovens que a família investiu o que podia e o que não podia, contando... Precisa desse retorno, Precisa desse retorno. Então, não é uma linha, não é para generalizar. Mas se o jovem tem essa possibilidade, se tem a condição, não desiste, sabe? A coisa é assim, vai, segue em frente do que você escolheu, insiste, do que você curte. Né? Persevere. Insiste, tem a resiliência.
Persevere, acho que encontramos a palavra. E por todo esse contexto que a gente está colocando, Paula, a gente sabe então que os universitários aí têm uma maior dificuldade, às vezes, de constituir uma família, comprar uma casa, um carro, justamente por toda essa dificuldade aí financeira de conseguir se estabelecer. Quer dizer, você acha que essa situação também acaba trazendo aí uma adolescência prolongada para esses jovens, de alguma maneira? Sim, e agora quando você falou, eu fiquei pensando, nossa, como é que esse jovem comprova renda, né? Então, a gente está estimulando um monte das pessoas trabalhando por aplicativo, empreendendo e tal. E aí, quando você fala de comprar casa, de comprar carro e tal, como que comprova a renda para ter crédito nessa situação? Então, é uma outra coisa que chama a atenção. E sim, esse jovem tende a ficar mais tempo dentro da casa dos pais. Né? Até porque ele vai tentando melhorar, vai tentando, não consegue, e acaba ficando. Ele, para sair de casa, ele teria que ter uma situação melhor. E ainda tem um outro cenário que, muitas vezes, para esse jovem sair de casa, ele está deixando de contribuir com a renda da família de origem, né? A família dos pais, que também pode estar passando por uma situação delicada. Então, esse jovem, às vezes, ele traz despesa, mas ele também está, de alguma maneira, contribuindo. Então, sair de casa também não tem sido uma coisa muito fácil, porque ele pode trazer uma contribuição pequena, mas também trazer. Né? Então, sair de casa também para o jovem é complicado. E apesar de todo esse contexto, cursar uma faculdade ainda é vantajoso, quer dizer, buscar essa qualificação, cursos, conhecimentos, conteúdos, ainda que não seja garantia, né, pelo que a gente está colocando aqui, quer dizer, não que seja garantido que a pessoa vai conseguir já logo de cara conseguir uma profissão, enfim, atuar na profissão dela, buscar essa qualificação é o mínimo que esse jovem precisa fazer. Porque assim, primeiro que quando a gente fala da economia, por mais que esteja mudando e por mais que a gente esteja vivendo um cenário diferente, a gente vê que muita coisa é cíclica. Então, de alguma forma, em algum momento a situação vai melhorar, esse pouquinho de desenvolvimento que a gente está tendo, ele tende a acelerar e esse jovem volta para o mercado melhor colocado. Então, se a gente tem hoje um desemprego de 13 milhões de pessoas no país, a gente tem uma quantidade de jovens grande desempregadas, mas mais ainda o jovem sem nível superior. Então, se para quem está formado já está difícil, imagina para quem não tem. É bem delicado. É importante buscar um idioma, né? Certeza, uma inglês, qualificação, que é tão importante. Um curso técnico que for, mas você tem que ter alguma expertise, né? Senão você vira mais um na multidão. E a piora, né, nessa qualidade do emprego, isso acaba gerando impactos assim, na produtividade do país, todo esse contexto? A gente consegue pontuar assim, aspectos nesse sentido? Porque, se você tem um jovem que foi preparado para estar naquela profissão, ele pode não ter experiência, mas ele já estudou, ele viu a teoria, ele sabe o que ele está fazendo e para que ele está fazendo. Agora, se você pega um outro jovem, que ele cai de paraquedas ali naquele emprego, porque ele vai exigir uma remuneração menor, mas que nunca estudou, nunca viu, nunca leu, nunca ouviu nada sobre aquilo, ele vai aprender do zero e a gente aprende errando. Então, a produtividade, o cenário nosso, ele tende vai melhorar, mas cada vez de forma mais lenta, porque a gente não tem mão de obra qualificada e cada vez menos. Qual seria a solução para tudo isso, Paula, na sua visão? É complexa a pergunta. Olha, eu não esperava por essa pergunta. Eu acho que a solução, ela passa pelo perseverar, como a gente falou aqui, acho que é uma palavra muito importante nesse momento. É não desistir, é não abrir mão dos sonhos, de alguma forma forçar um pouquinho a barra, sabe? Não tá bom, não tá do jeito que eu queria, mas eu acredito que vai melhorar e eu vou melhorar, sabe? Não é só o que eu espero para 2020, é o que eu vou fazer por 2020, o que eu vou fazer para o meu futuro, não é só o que esperar do futuro, é o que eu vou fazer para o meu futuro ser melhor, sabe? Então, passa assim por perseverar, por não desistir e sim, o estudar, o ensino nunca é demais, o conhecimento nunca é demais. Ele pode não ser aproveitado exatamente para aquela função, mas ele vai ser aproveitado para outro.
né? E você ser flexível hoje é muito importante, né? Então, a gente ser especialista do dedinho mindinho da unha do pé, hoje não vai ter tanto valor. Então, eu quero alguém que seja flexível, que consiga se adaptar a vários cenários, né? Então, agora tá ruim, bota ele lá. Tá melhorando? Não, ele serve para aqui também. Então, é você ter várias chavinhas. Então, eu consigo entrar em várias portas, sabe? Eu acho que a questão também do planejamento financeiro é um aspecto importante, né, Paula? Sim. A gente tem uma geração hoje que é mais imediatista, a gente está acostumado a pegar o celular, dar Então, 2 cliques e a coisa tá ali para ontem. Eles Então, não viveram um outro cenário de espera, né? exatamente. Então, lidar às vezes com a frustração, com a espera, que tem tudo a ver com a questão da perseverança que você está colocando, acaba sendo também um aspecto importante. E o jovem que está começando no estágio vai ganhar menos, depois vai galgando aí o seu espaço. No começo ganha pouco, quer dizer, se ele tiver um planejamento financeiro também, ele consegue ir ali lidando com a vida dele de uma melhor forma. E o que acontece? Esse jovem de hoje que aperta o botão e as coisas funcionam, eles foram criados por nós que estávamos habituados a esperar. Então, é difícil você chegar para ele e falar assim, cara, espera, segura um pouquinho que a coisa vai acontecer. Então, a gente vê muitas vezes aquele adolescente que acha que já deveria ser o CEO da empresa, porque ele tem a qualificação, porque ele... Ele estudou fora, às vezes ele já acha que vai chegar... chegar... espera um pouquinho. Ele fala, não vou ficar aqui e eu já vou para outra, já vou para outra, porque aqui eu não me deram valor, não reconheceram. Porque eles são subordinados, muitas vezes, a pessoas como a gente, que levaram mais tempo. Então, eu quero conhecer mais, eu quero ver a flexibilidade dele. Existe conflito geracional, né? Sim, vamos dizer assim. Existe conflito de todo lado nesse momento que a gente está vivendo. Está vivendo um momento de mentalidades muita muito mudança. diferentes, né? São mentalidades diferentes, é uma velocidade de informação, de mudança muito rápida e que a gente tem que correr junto, né? Então, a gente está com o jovem que está voando num cenário que está engatinhando e como adaptar, como você lidar num cenário de coisas tão diferentes, com pessoas tão diferentes, vivendo realidades diferentes e vamos olhar para frente. É puxado. É puxado. Paula, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Foi muito importante todas as contribuições que você trouxe aqui para todos nós e para o nosso telespectador. Muito obrigada. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.